Ela sorriu na tua frente e destruiu tua vida pelas costas. E o pior não é isso. O pior é que você viu os sinais e ignorou. Porque ninguém quer acreditar que alguém capaz de sorrir assim carrega tanta maldade por dentro. Bem-vindos. Eu sou o Marcelo e você está no meu canal. Para tudo que você está fazendo agora, feche o que estiver aberto no celular, porque o que eu vou falar não é para ouvir de passagem, é para ouvir inteiro, com atenção, com o coração presente. Você não caiu nesse vídeo por acidente, não foi por algoritmo que te trouxe aqui. Tem algo muito maior por trás disso e nos próximos minutos você vai entender o porquê. Porque existe uma guerra acontecendo na sua vida agora mesmo, uma guerra que você sente, mas que às vezes não consegue nomear. Uma guerra que tem rosto, que tem nome, que tem endereço, e hoje esse rosto vai ser revelado com clareza. Fica até o final. O que vem pela frente é exatamente o que você precisa ouvir. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já sentiu que alguma coisa estava errada, mas não conseguia provar? Já saiu de uma conversa com alguém mais pesada do que entrou, sem saber explicar o motivo? Já olhou para uma pessoa que sorri para você e sentiu um incômodo lá no fundo? Aquele que a razão tenta calar, mas o instinto não consegue ignorar? Se você respondeu sim dentro de você agora, preste atenção no que eu vou te dizer. Tem gente que não chega como inimigo declarado, não chega com faixa, não chega fazendo barulho, não chega com cara de ameaça, chega quieta, chega com sorriso, chega oferecendo ajuda, com palavras de cuidado, com presença constante. E vai ocupando espaço devagar, tão devagar que quando você percebe já ocupou mais do que deveria. Isso não é coincidência, isso é método. A Bíblia não usa a imagem da serpente por acaso. Lá no começo de tudo, no Gênesis, a serpente chegou gritando que era inimiga. Chegou com uma pergunta simples. O que parecia inocente, toda a destruição começa com uma pergunta que parece inofensiva, feita pela pessoa errada no momento errado. É exatamente assim que opera quem foi colocado contra a tua vida. Não chegou fazendo escândalo, chegou devagar, chegou com método, chegou especialista em não ser visto enquanto trabalha. E você, que tem um coração bom, que acredita nas pessoas, que não quer ver o mal onde parece que tem bem, você não viu na hora certa. Não porque você é ingênuo, mas porque serpente boa é especialista em não ser percebida. Mas Deus viu desde o primeiro movimento. Você já passou por isso? Aquela sensação que alguém está agindo contra você por trás, enquanto pela frente tudo parece normal? Se isso tocou em algo na tua vida, comenta aqui embaixo e escreve o teu relato, porque muitas pessoas podem se identificar com isso. Agora deixa eu ir mais fundo, porque até aqui eu falei de uma pessoa, mas o que Deus me mostrou vai além de uma pessoa. Tem um casal nessa história, não é só ela. Tem um homem que anda com essa mulher, um homem que parece ajeitado, que à primeira vista parece inofensivo, mas que junto com ela forma uma dupla que funciona bem na maldade. Ela planeja e ele executa, ela aponta e ele age. Cobra e escorpião. Esse casal que agiu contra a tua vida não é grande, não são poderosos, não são especiais, são pequenos, são comuns. São do tipo de gente que qualquer pessoa de fora olharia e não entenderia o porquê de qualquer esforço contra você. Mas o veneno deles é real, e se você deixar picar sem se defender, a destruição é real também. Só que hoje é diferente. Hoje você entende o que está enfrentando. E entender é o primeiro passo para parar de ser alvo passivo e começar a ocupar o espaço de quem tem autoridade espiritual sobre a tua vida. Em Lucas 10,19 diz o seguinte: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso não foi escrito só para pastor. Não foi escrito só para quem tem anos de estudo teológico. Foi escrito para você. Para você que está aqui agora com o peso de quem está carregando, com a guerra que às vezes treme, mas não apagou. Você tem autoridade. A questão nunca foi se você tinha. A questão era se você sabia que tinha. Agora você sabe. Mas preciso falar de algo que raramente alguém fala. E se eu não falar, esse vídeo vai ficar incompleto. Quando a guerra dura muito tempo, acontece uma coisa que vai sendo corroída por dentro. Não de uma vez, não como explosão. Aos poucos, silenciosamente, como ferrugem no ferro. Por fora parece que ainda está de pé, mas por dentro foi ficando oco. E chega um dia em que você ouve mais uma palavra, mais uma promessa, mais um Deus vai agir. E a sua primeira reação não é alegria, é um pensamento que você tem vergonha de admitir. Já ouvi isso antes. Você já teve esse pensamento? Não em voz alta, porque sabia que não deveria, mas lá dentro, quieto, ele veio. Eu não vou te julgar por isso, porque esse pensamento não é falta de fé. É a reação natural de um coração que esperou muito e foi frustrado muitas vezes. É o sinal de uma alma que está cansada de esperar e precisa mais do que palavras. Lembra de Jó? Homem descrito pela própria Bíblia como íntegro, reto, temente a Deus. E mesmo assim, Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo na vida dele. Nos filhos, na saúde, na prosperidade, na reputação, em tudo. E sabe o que Jó fez? Foi ao chão,
foi às cinzas, caiu, se jogou na lama e mesmo assim adorou. Não foi uma fé fácil, não foi uma fé bonita, não foi uma fé de depoimento de domingo, foi uma fé do chão, uma fé que chora, uma fé que não entende, uma fé que dói, e essa é a fé que Deus honra. Você se cobra por ter duvidado, por ter chorado, por ter pensado coisas que você acha que não deveria pensar. Mas Deus olha para você e vê alguém que ainda está de pé. Alguém que, com tudo isso, ainda abriu esse vídeo. Ainda está aqui, ainda acredita que tem uma saída. Isso é fé. Isso é o que move o céu. E se você chegou até aqui ainda buscando, ainda de pé, ainda sem ter jogado sua fé fora completamente, eu quero que você responda uma coisa nos comentários. Escreve: ainda estou de pé. Porque tem alguém que vai ler esse comentário hoje e vai precisar daquele exato testemunho para não desistir. E um aviso rápido aqui: se você quer que eu continue chegando com esse tipo de palavra, se inscreve aqui. Esse canal existe porque você decide que ele vai existir. Preciso sentar um pouco com você por um momento, porque existe algo que você precisa mapear, não se culpar, para se entender. Quanto tempo você ficou em silêncio? Quanto tempo você ficou abaixado? Quanto tempo você deixou essa mulher falar o que quis, agir como quis, e você continuou como se nada tivesse acontecido? Quanto tempo você deixou esse homem que anda com ela te passar por cima e você abaixou a cabeça? Não estou dizendo isso para te condenar. Estou dizendo porque tem um padrão aqui. O padrão é: você prefere o conflito interno ao conflito externo. Você engole muita coisa que não deveria engolir porque não quer parecer exagerado, porque não quer ser chamado de difícil, porque não quer criar problema. E sabe o que acontece com quem engole veneno por muito tempo? Adoece. Não de doença imaginária. A tensão não saiu pela boca, sai pela coluna. A mágoa que não foi chorada vira pressão que não passa. O medo que ficou engolido vira ansiedade que não cede nem com remédio. Você tem sentido isso no corpo? Aquele cansado que já está ali antes do dia começar? Aquela tensão que nenhuma massagem resolve? Aquela agonia que aparece sem motivo aparente, mas que no fundo você sabe que tem motivo. Só que você não toca no motivo do porquê doeria demais? Isso não é fraqueza. Isso é custo de uma guerra que durou tempo demais sem que ninguém te desse a arma certa. Mas hoje é diferente, porque hoje Deus desce com autoridade sobre a tua vida. E a arma que Ele coloca na tua mão não é grito, não é conforto humano, não é escândalo nas redes sociais, é autoridade espiritual. É você entender que não está sozinho nessa guerra, que o Deus que sustenta as estrelas no céu, que faz o sol nascer todo dia e o mar parar na areia, esse Deus está do seu lado. E quando Ele está do seu lado, a questão não é se vai acontecer, a questão é quando vai acontecer. Esse homem vai para o leito. Eu vi isso com clareza. Não é ameaça, não é maldição que estou lançando, é revelação, é fruto do que foi plantado. Quem semeia destruição não colhe construção. Quem passa a vida plantando dor na vida dos outros, um dia olha para o chão e vê o que cresceu das próprias sementes. Esse casal semeou muito, semeou contra você, semeou contra outras pessoas antes de você. Eles têm um histórico, eles têm um padrão, e o padrão foi cobrado pelo céu. Coloca aqui nos comentários: chegou o fim, e deu seu testemunho. Fala isso. Escreve, porque existe algo que muda quando você para de esperar e começa a declarar. Quando a boca abre e a fé sai em palavra, o céu ouve diferente. Mas preciso te dizer a parte que ninguém conta. Quando a vitória vier, e ela vai vir, a resposta certa não vai ser bem feito para eles. A resposta certa é glória a Deus. Não porque você precisa fingir que não sofreu. Não porque tem que performar a bondade que não sente. Mas porque foi Deus que lutou. Você só precisou crer. E essa crença, esse ato simples e ao mesmo tempo mais difícil do mundo, foi o que ativou tudo. Tem uma última coisa que precisa ser dita. Você chegou até aqui com tudo que você carregou. Com todos os ataques, com toda a dor, com toda a confusão, com a fé arranhada de tanto esperar. Você chegou até aqui e chegou buscando Deus. Isso já é vitória. Antes de qualquer milagre aparecer, isso já é vitória. O fato de você ainda estar de pé, ainda estar aqui, ainda acreditar que tem uma saída, já prova que cobra e escorpião não venceram. Eles atacam com a intensidade do que temem daquilo que você se torne. Não é sobre o que você foi, é sobre o que você vai ser, sobre o chamado que está esperando manifestação, sobre a história que ainda não foi escrita, e eles não vão conseguir impedir o que ela já está escrita. Declara agora: eu sou de Deus e Ele luta por mim. Mais uma coisa que eu preciso dizer: se você quer que eu continue chegando com esse tipo de palavra, se inscreve aqui e ativa o sininho. Isso é muito importante. Esse canal só continua porque você decide que ele vai continuar. Receba essa palavra, receba essa promessa. Você nasceu para vencer. Nenhum casal, nenhuma pessoa, nenhum mal chegará à tua casa. Creia nisso. Se inscreve no canal, deixa o seu like e escreva o seu relato aqui embaixo nos comentários, que é muito importante.